Olá, ouvintes! Sou a sua contadora de histórias e hoje trago mais um relato que recebemos via e-mail. Peço desculpas, pois estou afônica, mas darei o meu melhor como sempre. Seguimos com o relato. Olá, sou Frederico, mas podem me chamar de Fred. Sou nascido no Ceará, mas moro com minha família no estado de São Paulo há alguns anos. Depois de uma vida de trabalho, juntando dinheiro, conseguimos economizar e comprar uma casinha no meio do mato. Adoramos. Compramos um sítio lindo, de porteira fechada, com todos os móveis dentro. E que estava bem abaixo do preço, confesso. Então aproveitamos a oportunidade e fechamos negócio. Meus pais, dois irmãos, o Lucas de 14 anos e o Igor de 18, e eu fomos passar o final de semana prolongado por lá e já conhecermos, né, a nossa nova aquisição. Estávamos muito animados. Algumas horas de nossa cidade, chegamos ao sítio. O lugar era lindo. Assim que chegamos, vimos um portão de formato redondo, mais parecendo um portal, com muros ao redor. O portão estava fechado com uma corrente e um cadeado, ao qual tínhamos a chave. Abrimos e seguimos a estrada à frente, rodeado de árvores centenárias. Ao final da estradinha, havia uma clareira, onde avistamos uma casa grande, térrea, com janelas de vidro grande, uma porta grossa de madeira que dava para uma varanda espaçosa e aconchegante. Passamos pela porta de madeira e a visão que tivemos foi como se tivéssemos sido transportados para o século XIX. Os móveis de madeira em perfeito estado, faltando uma ou outra manutençãozinha, mas ainda assim eram joias raras. O local parecia estar abandonado há muito tempo, o que se notava fácil quando analisávamos a poeira dos móveis e do chão. Não tinha sinal de celular dentro ou fora da casa, só água encanada e luz elétrica. Precisávamos limpar a casa e assim o fizemos. Levamos um dia todo limpando a casa e o redor, para ficar mais habitável. Cansados, assamos carne, jantamos e caímos no sono. Durante a noite, acordei assustado e pareceu ouvir passos no corredor. Prestei mais atenção e vi a sombra de alguém passando embaixo da minha porta. Levantei devagar e abri a porta lentamente, quando vi uma mulher de costas, caminhando em direção à oposta a que eu estava. Ela estava quase entrando na cozinha. Ela tinha cabelo negro, desgrenhado, usava vestido branco comprido com mangas, e aquela visão me paralisou. Dominado por uma força que não sei dizer onde veio, me aproximei da mulher, estiquei a minha mão para tocá-la, quando ela parou em frente à janela de vidro e apontou do lado de fora, com o dedo indicador em haste. Cuidado com eles, ela disse em voz baixa. Ao olhar para fora, seguindo o dedo acusador da mulher, eu vi uma figura negra do lado de fora. Era alto, muito alto. Estava de pé. Corpo tipo atleta, só que muito peludo. A cabeça era maior que o corpo. E o nariz era maior que a cabeça. Os dentes saíam da boca. Os olhos estavam brilhando. Por instinto eu me abaixei. E eu vi aquilo caminhando do lado de fora. Não sei dizer se me viu, mas caminhou em volta da casa, porque eu via os passos pesados de onde eu estava. Me encolhi, abraçando os meus joelhos. Eu entrei em pânico. Nunca tinha visto aquilo. Não era um lobo. Era maior e andava de pé. Eu queria gritar,
mas isso chamaria a atenção da fera lá fora. Se me movimentasse, aquilo lá fora poderia ouvir. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas sentia a mulher andando da casa do lado de dentro. E para meu azar, ninguém mais acordou. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, eu consegui levantar e confirmei: aquilo tinha ido embora. Indo para o meu quarto, encontrei a minha mãe no corredor. O que você está fazendo aí? Ela disse, e eu me assustei. Eu estava com os nervos à flor da pele. Contei tudo a ela e, claro, ela não acreditou em mim. Ela fez o café e, conforme o meu pai e meus irmãos foram acordando, fui contando um a um o que se passou à noite. Meu pai foi até o lado de fora da casa e viu pegadas em volta da casa, parecendo com patas de cachorro, porém bem maiores. E o pneu do nosso carro estava em frangalhos. Só assim meu pai acreditou em mim. Quem fez aquilo com o pneu não poderia ser nada mais, nada menos que muito grande. Fomos conhecer o campo da casa em volta, o nosso sítio, o nosso sonho, o sonho de consumo, e acabou virando um pesadelo. Meus irmãos e eu saímos da casa. Tínhamos que encontrar sinal de celular ou vida humana próxima. Não, não tinha sinal de celular. Não tinha sinal de telefone celular na casa, até a porteira de entrada. Para nossa surpresa, ouvimos um trator passando do lado de fora do muro. Seguimos até a porteira e vimos um senhor em cima do trator, passando exatamente em frente ao nosso portão. Assim que eu abri, o senhor se assustou a nos ver e parou o trator. Bom dia, disse ele tirando o chapéu. Vocês são reais, né? Nós rimos. Naquele momento eu entendi completamente o que aquele senhor estava tentando dizer. Claro que sim. Compramos esse sítio há alguns dias. Ah! Foram vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou Tuco. O que estão achando da propriedade? Meu pai estava chegando na conversa naquele momento. Cumprimentou o senhor e o convidou para entrar tomar café. O senhor pensou alguns instantes, mas aceitou. Entrou no sítio com o trator e minutos depois estávamos à mesa do café. De novo. O senhor Tuco entrou observando cada detalhe da casa. Essa é a primeira vez que eu entro nessa casa, disse ele. O que o senhor sabe sobre a propriedade? Perguntou Lucas, o meu irmão tagarela. Senhor Tuco ficou em silêncio, coçou a cabeça e continuou. Ah, o povo fala muito a respeito dessa propriedade. Eu só conheci o Júlio, o último dono, e a esposa dele, Sara. O que aconteceu com eles? Perguntou meu pai. Júlio e sua esposa faleceram aqui na casa. Encontraram os corpos de ambos em pedaços aqui. Morreu de quê? Perguntei. Ataque de onça, moço. Encontramos a janela quebrada e os corpos destroçados dos dois na cozinha. A polícia fechou o inquérito como ataque de onça, respondeu Tuco. O silêncio tocou o ambiente por alguns minutos. Nos olhávamos, analisando as palavras do senhor. Quando, quebrando o silêncio, eu perguntei: Mas o senhor acredita nisso? O senhor Tuco me olhou no fundo dos olhos e disse: Nessas terras tem segredos, meninos. Lá fora é perigoso à noite. Aquele homem estava dizendo algo sobre perigo para mim. Eu tinha visto uma senhora fantasma dentro de casa e uma fera do lado de fora.
Perigos tipo lobisomens e fantasmas? Perguntei. O senhor sorriu, mostrando dentes amarelos, e disse: Não sei nada sobre fantasmas. E sim, essas terras são conhecidas por aparições de lobisomens. Meus pais riam, na tentativa de descontrair o ambiente, e pareceu que era brincadeira que o senhor estava dizendo. Mas ninguém mais riu. O meu irmão mais novo e eu ficamos em silêncio. O senhor continuou. Essas terras valem pelo menos R$ 1 milhão, mas não foi vendida por muito tempo, por conta justamente das aparições de lobisomens. E ninguém sabe como matar as feras. Balas de prata, disse Lucas. O senhor sorriu. É, pode ser. Isso não tentaram ainda. E o que já tentaram? Perguntei. Ah, rapaz, pistolas, porretes, oferecer sal. Mas me parece que esse lobisomem não gosta muito de conversar. Ele já foi até sua propriedade? Perguntou Lucas. Não, lá ele só passou. Aquele homem estaria tentando nos aterrorizar, certeza. Se estivesse com essa intenção, ele estava conseguindo. Está me dizendo que aqui tem lobisomem e que vem aqui toda noite? Sim. Se não acredita em mim, veja seu pneu. Meu pai piscou várias vezes, tentando acreditar no que estávamos ouvindo. O senhor virou o café na boca, engoliu e saiu. Agradeço a recepção. Eu moro do outro lado da colina. Se precisarem de mim, é só me chamar lá. Obrigado, senhor Tuco. Depois da saída do senhor, minha mãe e Lucas foram para a cozinha preparar a janta. Já meu pai, Igor e eu fomos nos preparar à noite. Aquele era o nosso sonho, e é claro que não iríamos desistir assim tão fácil. E, se fosse um lobisomem ou não, lutaríamos até vencermos. Tínhamos levado algumas garrafas de cachaça. Cortamos algumas toalhas e colocamos uma ponta do lado de fora da garrafa. Assim teríamos bombas de fogo, além de 2 pistolas que levamos e uma espingarda calibre 12. Não somos pessoas agressivas, mas somos nordestinos e sabemos lidar com problemas sem ajuda de autoridade. Levamos armas no sítio porque não sabíamos o que tinha, mas quando pensamos em levar armas, pensamos justamente em onças, lobos e cachorros do mato, não lobisomens. Minha mãe trouxe para o sítio um mensageiro dos ventos, feito de metal. A intenção era justamente colocar de enfeite na varanda. Nós o desmontamos e colocamos armadilhas com pedaços do mensageiro e anzóis. Assim, a fera que entrasse ouviríamos. Feito tudo isso, seguimos em direção às nossas camas. Algum tempo depois, ouvimos passos no corredor. E eu sabia. Era a mulher fantasma. Quando saí do quarto, meus irmãos vieram atrás. E encontramos nossos pais assustados olhando a aparição no corredor. A mulher apontava para os 2 lados da casa, para 2 janelas. Instantes depois, soaram os metais das armadilhas. Já estávamos prontos. Ficamos 2 de cada lado da casa. Minha mãe estava sentada a um canto, orando. A lua estava alta no céu, o que nos ajudava muito a enxergar lá fora. E sim, víamos claramente uma sombra alta e escura caminhando entre as árvores, vindo em nossa direção. Sem fazermos ruídos, estávamos de arma em punho, com a mira diretamente na criatura se movimentando lá fora. Quando a fera se aproximou a 5 metros da casa
Igor já acendeu a garrafa preparada, enquanto meu pai e eu cravejamos a criatura de tiros de pistola. Com a garrafa sendo arremessada, ele pegou fogo e em minutos estava no chão. E para nossa surpresa, mais duas criaturas ao lado, nos olhando com ódio. E a passos largos correram em direção à janela onde estávamos. E ouvimos a espingarda sendo engatilhada. E um tiro foi ouvido. Uma criatura foi ao chão, urrando de dor. Igor acendeu mais uma bomba e arremessou no sentido do segundo lobisomem atingido, que já estava no chão, ainda em movimento. E a explosão iluminou a noite. E o terceiro lobisomem uivou por instantes. Paramos. Esperamos que aparecessem mais. Terminando o uivo, a criatura veio em nossa direção correndo. E em segundos chegaria até nós. Mas ouvimos novamente a espingarda sendo engatilhada. Mais uma vez, um estampido e mais um lobisomem ao chão. E um mar de fogo abraçou o corpo da terceira criatura, com mais uma bomba sendo arremessada sobre o corpo do lobisomem. Olhamos em direção à espingarda e estava em mira, sendo segurada pela minha mãe. E ela disse: "A mulher me avisou que viriam mais dois e que eu precisava ajudar vocês. Então eu vim." Ficamos em estados de êxtase por alguns minutos. O saldo daquela batalha eram 3 lobisomens abatidos, alguns traumas que seguiriam pra gente o resto da vida e 2 janelas quebradas. Os raios de sol apareceram no céu e só então fomos para fora. O que antes eram lobisomens, agora eram o Sr. Tuco, uma senhora da mesma idade e um rapaz, cerca de 20 anos mais ou menos. Ao ver o rosto do Sr. Tuco, meu pai e eu nos olhamos, em comum cumplicidade, o que minha mãe não deixou passar despercebido. "Vocês sabiam que era o Sr. Tuco?" perguntou ela. "Sim, nós sabíamos." "Mas como?" perguntou meu irmão Lucas. "Nós o trouxemos pelo portão da frente até a cozinha, e nosso carro estava lá no fundo. Como ele poderia saber sobre o pneu, se ele sequer tinha visto o carro?" Então soubemos que realmente havia um lobisomem e que na forma humana durante o dia era o Sr. Tuco, disse meu pai. "Ou seja, não era mortal", completei. Mais alguns meses vendemos a propriedade, valor bem maior do que compramos. Não por conta dos lobisomens, que nunca mais apareceu, mas porque compramos outros 2 imóveis com o dinheiro do sítio. A família cresceu e a nossa história nunca morreu. Muito obrigado por ouvir meu relato.